Vamos para a palavra de Deus, Isaías capítulo 11. Vamos dando continuidade aí sobre os 7 Espíritos de Deus. Isaías capítulo 11, verso de número 1. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito de fortaleza. Fala comigo assim, fortaleza. Faz assim um muque assim, ó, fortaleza. Até você fraquinho, vai, ô Eric. Fica com vergonha não, menino. Fortaleza. Feche seus olhos rapidamente. Pai, é a sua palavra. Reconhecemos, ó Deus, que nós somos limitados diante da sua grandeza, diante da sua presença. Reconhecemos, ó Pai, que precisamos de Ti, Deus, todos os minutos, todos os segundos da nossa vida. Que o Senhor, ó Pai, nessa hora, continue a falar conosco. Que cada palavra, que cada decreto, que cada ensinamento que sair deste altar possa entrar no nosso coração, possa transformar a nossa vida, possa nos ajudar, ó Pai, a romper na caminhada, Senhor. Abençoe a vida de cada um aqui presente, aqueles que estão online, Deus, aqueles que verão depois. Deus, que o Seu nome seja glorificado sobre todas as coisas, no nome de Jesus. Amém? O Espírito de fortaleza. Hoje está frio, né? Está parecendo terra do sul. Gente, tô limpinho aqui, ó. A deixa lá, né? Desligar o ventilador. Tá friozinho, mas é gostoso porque o Senhor nos aquece. Espírito de fortaleza. A palavra fortaleza significa, ela tem várias concepções. E a primeira delas, ela, por exemplo, ela é sinônimo de força, sinônimo de vigor. Por outro lado, também fortaleza é um recinto fortificado, preparado para resistir os potentes ataques ou invasões dos inimigos. É um castelo, uma cidadela, um castelo e uma cidadela são fortalezas. Então, quando você fala de fortaleza, quando você observa um castelo, esse castelo é chamado de fortaleza por conta da sua imponência, da sua força, da sua sustentabilidade, do seu vigor, do seu estado de proteção. E algo muito tremendo que eu pude perceber, existe um cômodo no castelo. Mostra aí para nós, Mateus. Quero que você dê uma olhada nisso. Aí você tem que abrir, legal. Aí, garotinho. Joga tudo para aí. Aqui é um muro, né? Aqui é um castelo. Já é o muro do castelo. De um castelo lá que eu não sei o nome. Peguei aleatório, né? Você está vendo esse cômodo aqui em cima? Esse redondinho em cima? Isso se chama baluarte. Ou bastião. Engraçado, né? Chama o bastião lá. Não é o Sebastião, não. Bastião. Bastião. Então, fortaleza, ela vai falar dessa proteção, vai falar dessa guarda, vai falar deste lugar de segurança. Só que na fortaleza também existe este lugar chamado baluarte. É um lugar onde os soldados, a guarda, onde todos o exército, eles se portam naquele lugar, eles se colocam naquele lugar para estratégia de guerra. Estratégia tanto de proteção quanto de ataque. Então, todo castelo vai ter o baluarte em cada ponta do seu castelo. Depois você pesquisa lá na internet foto de castelos.
Aí você vai ver que em cada ponto desses muros você vai ver o baluarte, que é esse lugar onde os soldados, onde a guarda tinha como lugar mais seguro do castelo. O castelo já é fortificado. O baluarte, então, era um lugar ainda mais fortificado ainda. Porque ali tinha as estratégias tanto de ataque quanto de defesa. Amém? Agora abre comigo em Salmos 91, verso de número 1. Pode tirar aí a imagem. Obrigado. Salmo 91, 1. Olha o que está escrito lá. Então você já até conhece de cor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então o Senhor, Ele é o nosso baluarte, amém? Além de toda a fortaleza, além de toda a segurança que Ele pode nos trazer, Ele também é o baluarte, Ele é aquele que nos traz segurança, é aquele que protege, é aquele que nos fortalece em meio às batalhas, em meio às guerras. Quando o salmista está dizendo assim, o Senhor é o meu baluarte, ele tinha esse entendimento aqui, daquela imagem, né, que já saiu. Ele tinha esse entendimento, porque naquela época os castelos eram as moradas dos reis. Então quando o salmista que ele diz, o Senhor é o meu baluarte, ele está dizendo assim, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é aquele que eu posso depositar completamente a minha confiança, porque inimigo nenhum entrará neste lugar, inimigo nenhum vai ferir a minha vida, porque o Senhor é o meu escudo, é o meu baluarte, é a minha segurança. Amém? O Senhor é a sua segurança, amém? Ele é o nosso baluarte. Para os cristãos, fortaleza é uma virtude que consiste em derrotar o medo e o receio. Me perdi aqui. Consiste em derrotar o medo e fugir do receio. Fortaleza é, portanto, uma postura de firmeza perante as dificuldades e de constância na busca do bem e da justiça. Fortaleza, então, ela vai trazer esse contexto, vai trazer essa ideia de que nós somos fortalecidos no Senhor diante das dificuldades. O que hoje nós estamos presenciando, nós precisamos do quê? Do Deus que nos fortalece. Porque se não é a fortaleza do Senhor, se não é a força do Senhor nos guardando, nos impulsionando, nos dirigindo, nos protegendo, nós sucumbimos às ações de Satanás. Nós sucumbimos às artimanhas de Satanás. Então, a fortaleza é uma virtude. Fala comigo, virtude. O Senhor, Ele deposita em nós esse espírito, Ele nos unge com esse espírito de fortaleza. Pare e pense comigo, tantos desafios que você viveu ao longo da sua vida. Aí você venceu você venceu porque você está aqui. E aí você pensa assim, venceu por minha força? Eu venci porque eu quis, eu venci porque eu tenho dinheiro, eu venci porque eu sou bonito, eu venci porque eu sou inteligente. Não, você venceu porque o Senhor te fortaleceu. Você venceu porque o Senhor te fortaleceu. Ele é o seu e é o meu baluarte, nossa segurança. A Bíblia menciona Deus como sendo a nossa fortaleza, a fortaleza dos cristãos. Logo, o termo mais usado em dois sentidos. Ele menciona Deus como um lugar de proteção e também como a força encontrada diante do momento de crise. Ele é um lugar. O texto que nós lemos de Salmo, Oi, Jesus, fugiu. 91, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele é um lugar. O Senhor Jesus é um lugar. O Senhor Jesus ele é uma pessoa, mas Jesus também ele é um lugar onde nós devemos repousar a nossa confiança, descansar nele. Então, ele é este lugar, e ele também é essa força que nos move, é essa unção que nos move. Isaías capítulo 9, versículo de número 6, diz assim:
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro e o quê? Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é o seu e o meu Deus forte. Pastor, mas eu estou passando uma situação muito complicada, muito difícil, eu vou esmorecer. Clame ao Deus forte, porque Ele há de nos fortalecer. Irmãos, se eu fosse contar para você aqui os desafios que eu tenho vivido, as dificuldades que nós temos vivido, e o sentimento humano, o sentimento de homem, de desistir, de abandonar, de chutar o pau da barraca, eu vou contar aqui vários momentos que eu tive esse sentimento. Mas eu só não tomei essa postura, eu só não tomei essa decisão, porque eu escolhi estar num lugar. E este lugar é o Senhor. Este lugar é nele, este lugar é no Senhor. É neste lugar onde os medos, ele não existe. O medo, ele não paralisa. O lugar no Senhor é onde o temor não nos enrijece. Tem uma música assim, né? Põe essa música aí. A letra é Há um Lugar. É esse aí, é um lugar. Pronto. Põe lá. Há um lugar. Olha lá, ó. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. Vai. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço o teu espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra, porque Ele é o Senhor, Deus forte. Este lugar é no Senhor. Vai. Este lugar é no Senhor. Vai. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Acabou, né? Há um lugar, tem mais, é tão grande que não lembro. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor, o medo não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Este lugar é no Senhor. Pronto, preguei aqui, está tudo certo. Este lugar é no Senhor. Ele é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo que eu preciso. Este lugar é nele. Perceba que essa canção ela está falando de um lugar. E neste lugar existem os seus benefícios. Neste lugar é um lugar de fortaleza, um lugar onde você se fortalece. É um lugar onde o medo não te para, onde o sonho ele se concretiza. Este lugar é um lugar onde a paz, onde você tem paz em meio à guerra. É um lugar onde você está meio triste, as situações tristes, mas a alegria dele te consome, a alegria dele te impacta e você está sorrindo em meio à tristeza. A alegria do Senhor é nossa força, não adianta. Então, este é um lugar, irmãos. Este lugar não está falando de uma igreja. Não está falando deste lugar aqui físico. Este lugar não está falando de uma pessoa natural. Está falando do reino, está falando de Jesus, está falando do Senhor. Ele é o Deus forte, que pode suprir todas as nossas necessidades. Independente do que você viveu, independente do que você está vivendo, Ele é o Deus que te fortalece. Ele é o Deus que faz terra e céu parar por sua causa. Nada pode te parar quando você está no Senhor. Nada pode te parar quando você está nele. E é por isso, irmãos, que muito mais do que estar no lugar físico, nós precisamos estar no Senhor. Porque estar no Senhor, a consequência de estar no Senhor, ela é muito mais abrangente, porque o Senhor está em todo lugar. Ele é o Deus onipresente. Ele está aqui nessa noite? Ele está na tua casa também agora. Ele vai estar no teu trabalho. Ele está na rua. Ele está lá andando de moto. Ele até anda de moto que você, quando você está sozinho. Ele garra na tua cintura e fala: Dira, me leva a tal lugar. Não, brincando, cara.
Ele está lá na obra, com os peão lá, os peão mal acabado lá, ele está lá, mas ele está lá. Ele está em todo lugar. Então, se ele está em todo lugar, muitas das vezes nós não estamos nele. Ele pode estar em todo lugar, mas nós não conseguimos muitas das vezes estar nele. Porque estar nele independe de um lugar físico, estar nele depende de uma condição de espírito. E é por isso que Deus quer nos batizar nesses dias com o espírito de fortaleza, para que a gente possa entender que Ele é o lugar que me basta. Ele é o lugar onde eu vou encontrar a solução dos meus problemas, das minhas dificuldades. É nele, é no Senhor. E quando o Espírito do Senhor, Ele te batiza com esse espírito de fortaleza, você se torna uma pessoa intrépida, você se torna uma pessoa corajosa, você se torna uma pessoa que não abaixa a cabeça para nada. Eu não estou dizendo abaixar a cabeça para homem, é abaixar a cabeça para a potestades do ar, para o inimigo. O inimigo pode estar fazendo uma bagunça na sua vida, mas você, quando está no Senhor, você levanta a sua cabeça e fala assim: aqui quem reina é Jesus. Sua família pode estar uma bagunça, mas aí quando você chega e você está no Senhor, Ele te fortalece ao ponto de você levantar o seu dedo e falar assim: sai daqui em nome de Jesus. Porque quando Deus te fortalece, você se torna intrépido, você se torna corajoso, você tem uma postura inabalável. É uma postura inabalável. O que acontece é que nós nos abalamos por qualquer coisa. Quando você fala de um ímpio se abalar por qualquer coisa, você ainda dá um desconto porque ele não conhece o Deus forte que você conhece. Agora eu e você que conhecemos o Deus forte, que habitamos no lugar onde Ele é forte, que Ele habita dentro de nós, nos fortalecendo, querendo nos fortalecer todos os dias, nós não podemos nos abalar por qualquer coisa. Ah, mas eu estou abalado, significa que você não está nele. Porque se você estiver nele, nada te abala. Irmãos, nada mesmo. Você pode dizer assim: pastor, você não conhece minha vida. Eu não conheço mesmo. Também você não conhece a minha. Toma o kit. Eu falo por experiência própria. Eu falo por experiência própria. Estou falando aqui porque alguém me disse. Eu falo que se eu não estiver num lugar onde o Senhor me fortalece, eu já teria desistido há muitos anos atrás. Mas porque Ele é um Deus que me fortalece, eu falo assim: diabo, você tenta, mas você vai ter que tentar de novo, porque aqui não tem jeito. Porque a minha vida é do Senhor. Ele é o meu escudo e baluarte. Ele é aquele que me protege, é aquele que me guarda. E como Ele é o nosso baluarte, Ele tem a capacidade de nos dizer a hora de nos defender e a hora de atacar. Ele tem a capacidade de dizer: filho, pare, se defenda, eu vou te defender, pare. E vai ter um momento de falar assim: filho, pode atacar. Por quê? Ele está no lugar onde Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece tudo, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o seu interior, Ele conhece suas necessidades. Ter a unção do Espírito Santo nos faz ser uma pessoa que, ao invés de nos prostrarmos diante das circunstâncias, que nos faz prostrar diante das dificuldades, nós levantamos a cabeça e marchamos rumo à vitória. A vitória é nossa, pelo poder do nome de Jesus. Deus tem vitória para você nessa noite. Amém, irmãos? Deus tem vitória, irmão, para tu nessa noite. Aleluia. Olha Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo de número 4. Paulo nesse momento está preso, irmãos. Está acorrentado. Está preso. Mas ele encontra forças para escrever para os filipenses. E olha o que ele escreve preso, sofrendo açoites, sofrendo humilhação. Ele escreve assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele já começa assim, no versículo de número 4. Alegrai-vos no Senhor. Olha, o homem está preso, o homem não está sofrendo, mas as circunstâncias não podem moldar o homem de Deus e a mulher de Deus.
As circunstâncias, elas não podem ditar a regra para um homem ou uma mulher de Deus. Então Paulo, mesmo preso, mesmo sofrendo tudo que ele estava sofrendo, irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quem está feliz aí, diga amém. Porque não depende das circunstâncias, amém? Vou repetir, quem está feliz, diga amém. Quem depende, independe, porque a alegria do Senhor é que nos fortalece. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Irmãos, um cara que está preso está pregando contra a ansiedade. Pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Cara, o cara está preso e ele tem paz. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sua mente e o seu coração estavam blindados, mesmo que o seu físico estava preso na cadeia. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Irmãos, esse cara está num lugar assim, sensacional. Porque ele está numa condição muito pior do que muitos de nós aqui. Nós somos livres aqui. A federal não bateu na sua porta para te levar em cana. Mas ele estava preso, tinha apanhado toda a vida. E mesmo preso, mesmo na sua condição física, encerrado em cadeias, o seu espírito dizia assim: alegrai-vos, não andeis ansiosos. A paz que excede todo entendimento. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, pensai. Cara, o cara estava em outro patamar, outro nível de glória. Isso nos ensina, irmãos, que eles estavam num lugar, e este lugar trazia força suficiente para Paulo viver no físico algumas pressões, mas que o seu espírito pudesse estar livre para ser aquilo que o Senhor desejava que ele fosse. E assim somos nós, irmãos. Às vezes a gente se encontra em lugares que nós estamos presos fisicamente, estamos presos emocionalmente, estamos presos espiritualmente, estamos presos no nosso intelecto. E a gente não consegue desfrutar da alegria do Senhor. A gente não consegue ouvir o Senhor dizendo: filho, eu estou aqui contigo. A gente às vezes se encontra num lugar de depressão, num lugar que ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, eu sou o mosquito do cavalo. Não, mosquito do cocô, do cavalo, do bandido. Eu sou um nada. Você se coloca numa condição, porque você está preso fisicamente, mas você não está em Deus. Porque quando você está em Deus, todo esse sentimento vai embora. Toda essa situação, todo esse constrangimento no teu espírito, na sua alma, na sua mente, vai embora. Porque o Senhor vai te fortalecendo. Irmãos, eu quero crer que esses irmãos que estão morrendo lá, lá no Oriente Médio, irmãos nossos, falar direito, e estão lá cultuando ao Senhor escondidos, debaixo de casas, nos porões. Porque se a polícia, se o governo pega esses irmãos cultuando ao Senhor, eles são presos, eles apanham, eles são até mortos, porque não podem professar uma fé que não seja a fé deles. E eles se escondem debaixo das suas casas, em florestas, em lugares ermos, para que ninguém veja. E quando eles são pegos, eles são maltratados, eles apanham, eles sofrem, eles até morrem. Irmãos, para eles suportarem tudo isso, eles só podem estar num lugar, e este lugar é no Senhor. Só. Imagina, você fica bicudo se o pastor não fala com você direito.
Às vezes você fica bicudo porque o pastor não foi na tua casa te visitar. Às vezes você fica bicudo porque você achou... Você imagina se alguém chega na tua casa, chega aqui, fala, todo mundo preso e tá. Nega Jesus ou morre. Ou nega Jesus... ou morre, tá certo. Nega Jesus ou morre. O que você faz? Tem uma música que parou. Tanta pressão. Está dando para entender, irmãos? Existe um lugar no Senhor que nos faz suplantar tudo isso, que nos faz estar sobre todas essas coisas. O Covid não pode nos parar, irmãos. Que doença é essa que para o crente? Que doença é essa? O povo tem medo de morrer. E isso é sério. Isso é muito sério. Eu não estou pregando ignorância. Eu não estou pregando que você deva viver a vida. Vamos pegar mesmo. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que essa doença veio para parar, não o mundo natural. Ele veio para tentar parar o espiritual. Ele veio tentar botar medo nas pessoas. Existem pessoas que não pisam mais nas igrejas. Não estou dizendo só aqui não, em qualquer outro lugar, porque estão com medo. Medo. Mas elas estão nos mercados. Elas estão nas loterias. Elas estão na casa dos vizinhos. Elas estão nas casas de parentes. Elas estão visitando as pessoas. Mas onde é o lugar onde ela deveria estar, que é um lugar de força, é um lugar de fortalecimento, um lugar onde o Senhor fala, ela não está. Porque o Covid, a doença, a crise econômica veio para tentar parar aqueles que estão fracos. Mas em nome de Jesus, não parará aqueles que estão fortalecidos no Senhor. Aqueles que têm o Senhor como baluarte da sua vida, essa doença não parará. Não parará. Ou Deus está no controle ou não está, irmãos. Ou Deus está no controle ou não está. Ou Ele está no controle ou Ele não está. Você acha que se Deus não quiser te levar, Ele não vai te levar você trupicando na calçada? Da mesma forma que Ele pode querer te levar levando pelo Covid. Deus está no controle, irmãos. Ou a gente professa que Ele está no controle de fato, que Ele é o nosso baluarte, ou a gente desiste, volta para a vida antiga que você tinha. A gente precisa entender que esse lugar no Senhor, este lugar, ele gera uma força sobrenatural. Ele gera um fortalecimento nas nossas vidas que é fora do comum. Nem mimimi, não. Aí eu vejo muitas pessoas, infelizmente, usadas pelo cão, dizendo, não quer fechar a igreja por causa do recolhimento de oferta. Meu irmão, vou esperar por isso. Coitado de mim. A gente não faz a obra pelo dinheiro, irmãos. Não faz a obra com dinheiro, a gente faz a obra com fé. A gente faz a obra buscando ao Deus da obra, ao Jesus da obra. E Ele levanta os recursos. Se você não quiser dar, se você não quiser contribuir com essa obra, Deus levanta até as pedras para clamarem. Já vivemos isso aqui. Em meses de aperto, meses de dificuldades. Estou falando fora do Covid, tá? Não estou falando nem no Covid, não. Nesse tempo de pandemia. Tempos difíceis. E Deus levantar as pedras. Deus levantar pessoas que você nunca imaginou. Eu falei, nossa, de onde veio isso? Veio de lá. Para nos abençoar. Abençoar a obra. Não é abençoar a minha vida. Abençoar a obra. Existe esse lugar, irmãos. Este lugar não pode nos parar. Esse lugar, o lugar que nós estamos acostumados a estar, ele não pode nos parar, irmãos. Nós precisamos estar no lugar que é no Senhor. Paulo estava preso e ele estava ensinando sobre amor. Ele estava ensinando sobre fé. Estava ensinando sobre paz. E a gente aqui livre, pregando o Covid. Pregando, você vai na igreja, você vai pegar, você vai morrer, hein? Irmãos, faz isso não. Se você tem medo, fica na tua casa, mas não espalha má notícia não. Nós somos chamados para difundir boas novas. E as boas novas são as boas novas do Evangelho de Cristo.
É uma realidade, existe uma pandemia, existe uma doença que é séria, existe. Mas eu creio num Deus forte, que pode amassar esse vírus numa tacada só. Que pode arrancar a mãe do Sérgio com diabetes que já chegou a 1000, hipertensa, pegou Covid, está em casa, para a glória de Deus. Tantas outras pessoas. O Del, que ficou um tempão internado. Deus poderia levar o Del? Poderia, se ele quisesse, mas ele não quis levar agora. Por isso que Del está em casa agora. Aí as pessoas que estão morrendo, Deus quis. Ou Deus é Deus, ou Ele não é Deus. Ele é Deus forte. Fala comigo, Deus forte. Nada pode parar Deus. Você acha que se Ele quiser te levar, o Covid chegou, filho, eu não vou poder levar o Sérgio agora, o Covid chegou, né? Aí Deus fala assim, eu não vou poder, o Covid é mais forte do que eu. Para, irmãos. Deus é poderoso. Continue se cuidando, continue se resguardando, mas não tenha medo. Não mostre para o Covid o tamanho do Deus que você serve. Mostre para a crise o tamanho do Deus que você serve. Amém ou não amém? Aprendemos com Paulo nesse texto que as nossas atitudes internas não têm que por ser reflexo das nossas circunstâncias externas. Paulo aqui revelou o que estava dentro dele, não o que estava fora. Paulo revelou o que ele tinha no seu coração, e o seu coração estava cheio de Deus. Seu coração estava cheio de amor, seu coração estava cheio de paz, porque Deus o fortalecera de tal forma que mesmo que as circunstâncias ao seu redor estavam de mal a pior, dentro dele havia paz, havia alegria, e era isso que ele ministrava. Vai ler as epístolas de Paulo e você vai ver, ele pode até falar que ele estava preso, sofreu açoite, posso todas as coisas que me fortalecem, aquele texto clássico que a gente conhece, mas em todas as epístolas, na sua maioria, quase que 90%, ele está falando sobre Jesus, ele está falando sobre o Evangelho, ele está falando sobre fé, ele está falando sobre vida nova, ele está falando sobre a Bíblia, ele está falando sobre uma nova criatura em Cristo, ele está falando sobre esperança. O que está saindo dos seus lábios nesse tempo? O que está saindo dos meus lábios nesse tempo? Aí o texto fala lá, né? A boca fala o que o coração, é óbvio, se o seu coração está cheio de tragédia, de desesperança, de incredulidade, a única coisa que vai sair do seu lábio é isso mesmo. A única coisa que vai sair do seu lábio é isso mesmo. Agora, se os nossos corações estiverem cheios de Deus, irmãos, o que sairá dos nossos lábios serão palavras de vida eterna. Tocarão pessoas, impactarão vidas, converterão corações. Porque é o Senhor ministrando através de nós. Às vezes a gente dá tanta importância para as circunstâncias. A gente dá tanta importância para aquilo que acontece ao nosso redor. E isso nos enfraquece. Sabe o que o diabo quer? Tirar a sua atenção de Deus. E como que ele tira a sua atenção de Deus? Movimentando as circunstâncias ao seu redor. E ele faz isso com a permissão de Deus mesmo. Lembra de Jó? O Jó é íntegro e tal, também ele tem tudo, né, Deus? Falei, então tá, vai lá e toca em tudo que ele tem, só não toca na vida. O resto é para tocar em tudo. Ou seja, mexe nas circunstâncias de Jó. Aí você vai ver lá o relato lá de Jó, sofrendo, cheio de crises, mas ele resistiu, porque o que estava dentro de Jó era muito mais poderoso, muito mais forte do que todas aquelas circunstâncias. Você tem noção que você pegar um caco de vidro e coçar as suas feridas? Suas lepras, suas chagas? De rolar no chão e de cavucar sua ferida com um pedaço de telha? Mas o que estava dentro de Jó era muito mais poderoso do que estava por fora. Então, o que o diabo quer fazer? Ele quer tirar a nossa atenção. Aí, quando ele tira a nossa atenção, a nossa força ela vai sendo minguada, ela vai sendo minada. Isso, minada. Porque as circunstâncias vão minando as nossas forças. Aí percebe, você no começo está bem,
está andando, está caminhando. Aí você começa a olhar. Olha Pedro. Deixa eu lembrar agora aqui. Pedro nas águas. Jesus aparece andando sobre as águas. Aí os discípulos, é um fantasma, meu Deus. Chama os Ghostbusters. Chama os caçadores de fantasma, é um fantasma. Aí os discípulos, é o Senhor. Aí Pedro fala assim, é o Senhor mesmo? Eu falei, é sim. Eu falei, então me permite ir aí? Ou seja, no começo, caramba, eu vou, hein? Se é tu mesmo, eu vou. Aí Pedro vai, bota o pezão e vai, não vai? No começo não está tão bom? Por quê? Pedro está cheio, Pedro está olhando para Jesus. Pedro está num lugar onde este lugar o favoreceu a pisar sobre as águas. A ter fé, confiança de pisar sobre as águas. E a Bíblia fala que Pedro vai andando. Aí a Bíblia é clara quando fala assim, ó. E Pedro, ao olhar olhou os ventos, a água batendo. O que aconteceu com Pedro? Porque ele tirou os olhos de um lugar de força. E ele colocou o olhar dele nas circunstâncias. O que as circunstâncias fizeram com Pedro? Tiraram as suas forças. Aí graças a Deus Jesus vem na Pedrão, pequena fé que você tem, e tira Pedro daquela situação. O diabo quer fazer isso. Ele quer desestruturar-nos ao redor com nas nossas circunstâncias para minar as nossas forças. Mas ele está derrotado nessa noite no nome de Jesus. Você sairá daqui fortalecido nele. Vai sair daqui fortalecido. Vai tomar chibatada, pode tomar o que for, mas você está lá, ó, glória a Deus, Senhor. É o Felipe, é o Estevão, tomando pedrada na cabeça, no corpo, e tomando pedrada, cada pedregulhão grandão, e ele olhava para o céu. Vou te encontrar. Você tem noção que lugar é esse? De estar tomando pedregulho na cabeça a ponto de morrer e olhar o trono do Senhor e o Jesus esperando ele. Falei, Estevão, estou te esperando, viu? Vai doer aí no físico. Mas quando você chegar aqui não vai haver mais dor, não vai haver mais ranger de dente. Você chegar aqui eu tenho um lugar preparadinho para você, Estevão. É isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. A verdadeira paz... Então é um lugar. João capítulo 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a vou lá dou como o mundo a dá. Se não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Estando no Senhor, não se turbe o vosso coração. Fala para o teu irmão, se não se turbe o vosso coração. A verdadeira paz não se encontra na ausência de conflitos, nem se encontra nas boas intenções. A verdadeira paz é produzida por saber que Deus é que controla todas as coisas. A verdadeira paz não se encontra na ausência de conflitos. Você não vai ter paz porque, poxa, não tem conflito nenhum. Sossegado, né? Ai, que paz gostosa. No mundo espiritual não tem essa. Porque é constante, a guerra é constante, irmãos, ela não para. Então por isso que Deus vem com a paz dele, que excede o entendimento, para que mesmo no meio da guerra você tenha paz. É a paz de Deus que guarda o nosso coração de toda a nossa ansiedade. Aqui, aquilo que deixamos entrar na nossa mente determina o que expressamos em nossas palavras e ações. Se Deus vem com paz, com força, com fé, com alegria, é isso que você vai expressar. É isso que você vai transmitir. Então quer medir o que está no teu coração? Quer medir o quão forte você é em Deus? Meça o como você está se expressando no meio das dificuldades. Quer saber se você está neste lugar que nós estamos falando, que é um lugar de força, de fortaleza, baluarte, no lugar de força? Quer saber se você realmente está ali? Meça como você está falando, meça como você está se expressando neste tempo de pressão. Quer conhecer o homem? É só apertar ele.
Quer conhecer o seu caráter? Quer conhecer o meu caráter? Deus, ele vai te apertar. Como você extrai o melhor suco de uva? Você tem que espremer bem espremidinha a uva. A azeitona lá para sair o óleo. Os melhores óleos são aqueles que saem roxo no aperto. E Deus muitas das vezes nos aperta. Deus muitas das vezes ele nos arrocha para saber se realmente estamos nele ou não. É por isso que Deus quer e precisa nos fortalecer. Porque ao nos fortalecer, ao nos fortalecer, passamos a confiar em sua palavra. A pessoa tem dificuldade de crer na palavra de Deus porque ela não é forte. A pessoa tem dificuldade de aceitar uma direção de Deus porque ela não está fortalecida. As circunstâncias já roubaram as forças dela, já minaram a vida dela. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6 diz assim: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Em outras versões está assim: pois o Espírito de Deus não nos deu, o Espírito de Deus nos deu, meu Deus do céu, peraí. Pois o Espírito de Deus não nos deu, pois o Espírito de Deus por isso, quero que vocês lembrem de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito de Deus nos deu, não nos torna medrosos. Pois o que o Espírito de Deus nos deu, não nos torna medrosos. Não seja medroso, seja corajoso, fortalecido no Senhor. Irmãos, o mesmo sopro de Deus que deu vida a Adão lá no jardim, foi o mesmo Espírito que fez ressuscitar um exército em Ezequiel. Ele continua o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. O mesmo Espírito que fez soprar nas narinas de Adão, e ele saiu daquele lugar, se tornou alma vivente, é o mesmo que ressuscitou os ossos secos do vale ali em Ezequiel. É o mesmo. Se o sopro dele tem poder para criar, se o sopro dele tem poder para fazer ossos se juntarem aos seus e se tornarem um exército com carne, osso, roupa, com tudo, irmãos, o que ele não tem poder para fazer? E ele é o nosso Deus. Faz aí forte, Muki. Forte. E aí ele vai falar, né? Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 12. Verso 10. 12, 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Sabe qual é a chave da força de Deus vir sobre nós? É quando confessamos que somos fracos. Tem muitos de nós que se acha o bonzão, o sabidão, o fortão.
Tem muitos de nós que temos ideias e temos conceitos que julgamos até serem melhores do que os outros. Mas o segredo da força de Deus se manifestar em nós é quando nós confessamos que somos fracos. Paulo tinha essa consciência. Sou fraco, eu sofro, eu apanho, sou nada. Tudo que eu aprendi até aqui eu considero agora como esterco. Sou nada, sou fraco. Aí vem Deus e... Na fraqueza de Paulo, ele se torna o homem mais forte de toda a terra. Para ele. Quando ele olha qualquer situação, ele fala assim: eu sou o homem mais forte. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu sei passar privações, eu sei passar abundância, eu sei apanhar, eu sei chorar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu sou fraco. E por eu ser fraco, é a força de Deus que é o motriz para a minha vida. Que é o que me faz caminhar sobre a terra. Que não me faz desistir jamais. Deus quer nos fortalecer nesse tempo. Salmo 18, verso 1 diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela ou a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Ele é a nossa força. E a força de Deus, ela vai agir em 4 áreas da nossa vida. A primeira área que Deus vai agir, essa força, é na nossa força física. Quando você pega a história de Sansão, por exemplo, Sansão era um homem separado por Deus, um nazireu, um homem separado por Deus. Navalha não podia passar sobre a sua cabeça, bebida quente, forte ele não podia tomar, deveria se casar com mulheres do próprio arraial, não deveria se contaminar com cadáveres de qualquer espécie, nem mesmo da sua própria família. E deveria se guardar, porque Deus tinha para Sansão um propósito, de ser juiz sobre Israel. Aí quando você vai olhar para Sansão, qual era uma das virtudes de Sansão? Era a sua força. Era a sua força. Só que a força de Sansão, ela não estava ligada apenas aos fios dos seus cabelos. A força de Sansão estava na sua separação a Deus. Essa separação a Deus, como consequência, fazia com que os seus cabelos fossem grandes. O motivo de Sansão ser forte era a sua separação a Deus. E qual era o voto do nazireu? Que a navalha não passasse sobre a sua cabeça. Então, se ele tinha cabelos longos, cabelos compridos, significava que ele tinha escolhido se separar para Deus. Está dando para entender? A força de Sansão não estava nos seus cabelos. Quando a gente vê Dalila cortando as suas tranças e ele perde a sua força, significa que ele tinha perdido não a força por causa do cabelo, significa que ele tinha perdido a sua força por causa da desconsagração ao Senhor. Ele já havia pecado ao longo da sua vida. Você vai ver que Sansão, ele precisava se guardar. Ele foi lá e se casou com uma mulher estranha. Depois ele foi e bebeu bebida quente, forte. Depois ele foi e matou um leão com uma mãozada só. Ele abriu o leão no meio, deixou o leão jogado. Quando ele volta no caminho, ele vê dentro do leão um favo de mel. O que ele faz? Ele vai lá e come do favo de mel dentro daquele leão. Ou seja, ele se contamina com o cadáver. Ele começa a viver uma vida para si. Ele começa a viver uma vida apenas mirando e idealizando os seus propósitos. Até que chega o derradeiro dia em que ele entrega para Dalila o seu enigma. Ele entrega para Dalila o motivo da sua força.
Não, volto a repetir, não estava no cabelo, estava na consagração que fez o cabelo crescer. E quando Dalila então corta o cabelo de maneira simbólica e profética, ali já era o fim de Sansão. Ali foi o ponto final de toda uma trajetória. Então, você vê que Sansão, ele teve a sua força retirada do seu corpo por conta da sua falta de consagração a Deus. Só que em um determinado momento em que ele está preso, está ali servindo de palhaço, de bobo da corte, num lugar de burros, no moinho, a Bíblia fala que o cabelo de Sansão começa a crescer. E ali é uma chave, irmãos. Eu volto a repetir, porque não está no cabelo, está no que estava acontecendo dentro de Sansão. O que estava acontecendo dentro de Sansão era um lugar de retorno. Dentro de Sansão ele estava voltando para o Senhor. E quando ele pede um moço, ele pede um rapaz para levá-lo para as colunas. E a Bíblia fala que numa tacada só, ele mata mais filisteus em morte do que em vida. A força de Sansão no seu físico estava ligada à sua devoção a Deus. E eu quero dizer que Deus, ele também pode fortalecer o seu físico, o seu corpo. Deus pode te dar vigor, pode te dar ânimo. Porque o Senhor, ele quer restaurar todas as coisas. Não tem doença na face da terra que é páreo para o sangue de Cristo. Por isso que o sangue de Jesus, ele vem para curar toda e qualquer enfermidade. Se você crê, ele pode fortalecer o teu físico nesse tempo. Deus também, ele restaura a vida emocional. E aqui nós falamos de Elias. Elias tinha acabado de derrotar os profetas de Baal no Monte Carmelo. 450 profetas de Baal foram sucumbidos pela adoração de Elias a Deus e pela espada de Elias e seu exército. Era para Elias sair daquele lugar ali com o peito estufado. Falei, nossa, Deus foi comigo. Só que chega uma notícia aos seus ouvidos: Jezabel vai te pegar. Ei, Jezabel vai correr atrás de você, porque você matou o povo, os sacerdotes dela. Jezabel era uma devota de Baal. Elias, ao invés de estufar o peito, fala, não, eu vou no nome do Senhor. Quem é essa mulher? Eu matei 450 homens. Só que essa perseguição abalou emocionalmente Elias. E Elias, ele foge por conta de uma mulher. É claro que a gente vai entrar no contexto, não era uma mulher qualquer. Era um espírito dominador. E Elias sai correndo. E aí o texto diz, no capítulo... onde estava? Capítulo 19, versículo de número 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e foi. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Já que ele pediu a morte, por que não foi atrás de Jezabel? Eu quero morrer. Vai de encontro na Jezabel, que ela vai resolver seu problema, fácil. Ela já está doida para fazer isso mesmo, você está fugindo, vai encontrar ela. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras, em brasa, e a botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho que tu te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Deus aqui então começa a dar uma chacoalhada em Elias.
Falei, Elias, levanta, sai dessa sua prostração. Eu sou o Senhor da sua vida. Eu sou o Senhor que age através de você. E aí a Bíblia continua. Versículo de número 13, ele já está na caverna, alguns fenômenos acontecem, até que numa brisa o Senhor fala com ele. Quando Elias ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no seu manto. E saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Senhor, o que eu vou fazer? O tamanho da frustração de Elias foi tão grande que ele achou que ele estava sozinho no mapa do mundo. Aí vem Deus e dá uma cortada nele. Por isso que muitas vezes você está em crise de alma, Deus ele vai tocar na tua alma mesmo. Ele vai lá e... Por isso que não viva na alma, vive no espírito. Verso 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei da Síria, sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meoá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel, você que ficou sem saber, Elias, eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Elias, você não está sozinho. Eu tenho 7.000 profetas ainda guardados para mim. Elias, então, nesse tempo, ele dá a volta por cima. Elias, então, sai daquele encontro com Deus restaurado, suas emoções restauradas. A sua força volta ao vigor. Ele cumpre a palavra de Deus. E aí, no capítulo 21 de 1 Reis, ele encontra Acabe. Capítulo de 21, verso 21. Eis que trarei o mal sobre ti. E aí Elias então é usado para trazer uma profecia sobre Acabe. Arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe todo o sexo masculino, quer escravo, quer livre, quer em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasã, filho de Aías, por causa da provocação com quem me iraste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Um cara medroso que estava fugindo de Jezabel foi usado por Deus para ir lá e declarar uma profecia de morte sobre Jezabel. Deus então trouxe sobre Elias uma restauração emocional. As suas emoções foram restauradas. A gente fala que a gente precisa viver no Espírito, que nós precisamos viver uma vida espiritual, isso é bênção, e é isso que a palavra nos ensina. Mas a gente não pode esquecer que nós também temos uma alma. Essa alma, ela continua viva dentro de nós, e nós precisamos cuidar das nossas almas. Quando a Bíblia fala que nós precisamos mortificar a nossa carne, é mortificar a nossa carne para o pecado, permitir com que a nossa carne seja dominada pelo Espírito, é que a nossa alma seja dominada pelo Espírito. E quando a nossa alma ela está fortalecida no Senhor, ela está no seu devido lugar. Agora, quando nós fortalecemos a nossa alma com um pecado, com a nossa carne, ela toma o lugar que é de Deus, e ela faz uma grande ruína nas nossas vidas. Elias, por algum momento da sua vida, ele permitiu com que a sua alma o dominasse, trouxesse medo para o seu coração, até que Deus vai e restaura a alma de Elias, colocando ela no seu devido lugar, dizendo: você é profeta, você é homem de Deus, sai deste lugar e faz o que eu te mandei. E Elias então é restaurado naquele tempo.
Deus quer fortalecer também as nossas almas, curar as nossas emoções, irmãos. Curar as nossas emoções. Deus quer colocar cada coisa no seu devido lugar. Deus também quer nos dar uma força intelectual, uma força mental. O texto de Neemias, capítulo 8, verso 10 diz assim: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que está acontecendo aqui? Neemias está no momento de pressão na reconstrução dos muros, um momento de perseguição, de pressão. E ao invés de ele colocar na sua mente que aquilo ele não iria dar certo, ele diz: a alegria do Senhor é a minha força. Eu vou continuar na construção. Irmãos, vamos lá, vamos continuar. A força mental de Neemias foi muito importante naquele momento, porque se não fosse Neemias naquele momento, aqueles muros não teriam sido reconstruídos. Mas porque Neemias guardou na sua mente que o Senhor, a alegria do Senhor era a força deles, mesmo que as circunstâncias viessem de mal a pior, ele pôde continuar declarando aquilo na sua mente, no seu coração, que ele conseguiria reconstruir os muros. Neemias estava concentrado em sua tarefa, não aceitava nenhum tipo de distração que o tirasse do seu propósito de reconstruir os muros daquela cidade. Ele precisava toda a atenção naquele momento. A alegria de ver cada tijolo sendo reerguido, cada porta sendo restaurada, os sorrisos das pessoas voltando para suas casas, era o que mantinha a mente de Neemias disposto a caminhar e a continuar caminhando. É isso que nós precisamos. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A nossa mente ela precisa ser renovada, fortalecida no Senhor, para que possamos ter força na caminhada. A gente desiste porque a gente coloca muita coisa, muita caraminhola na nossa mente. Te aconselho, para de ver televisão, para de ver jornal, para de ver Globo, para de ver qualquer coisa, qualquer porcaria da TV. Para de ver, porque isso está minando as suas forças. Isso está colocando coisas na sua mente que estão roubando a força de Deus sobre a sua vida. E Ele quer nos fortalecer, Ele quer renovar a nossa mente. Provérbios capítulo 23, verso 7 diz assim: porque como imagina a sua alma, assim Ele é. Ele diz: assim como imagina a sua alma, mente. Romanos 8, verso 6: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito Santo de Deus terão vida eterna e paz. Que a nossa mente seja governada pelo Espírito de paz, pelo Espírito de Deus que nos fortalece em todo o tempo. Quando alguém disser para você não vai dar certo, você fala assim: Deus falou que vai dar certo, então vai dar certo. Se alguém disser para você assim: olha, não vai lá não que você vai se dar mal, Deus falou para você ir, vá porque Deus falou para você ir. Permita com que a sua mente seja controlada pelo Espírito de Deus. E permita com que Ele fortaleça a sua vida espiritual. Porque a sua vida espiritual ela precisa ser fortalecida através da oração, do jejum, da palavra, da meditação da palavra, da adoração, das ofertas. Vida espiritual não condiz com a sua vida como um todo. Tudo que você faz é espiritual, irmãos. Tudo que você faz é o espiritual refletindo no natural. O que você está vivendo aqui agora, no seu corpo físico, é reflexo da batalha espiritual que os anjos e demônios estão travando. Há uma guerra constante espiritualmente por sua vida. Anjos e demônios estão guerreando por você. E nós precisamos pedir para que o Senhor nos fortaleça espiritualmente, para que possamos resistir espiritualmente a essa batalha. Porque quando oramos, quando jejuamos, quando adoramos a Deus, nós estamos nos fortalecendo espiritualmente. Nós estamos nos mantendo intactos na revelação do Pai. E nesse inteirinho, os anjos estão derrotando os demônios, arrancando a cabeça de cada um deles, para que você tenha vitória. Deus tem vitória para você nessa noite.
Deus tem vitória para você. Sua vitória, ela tem sabor de mel. Tem. É Ele te fortalecendo. É Ele fortalecendo a sua vida espiritual. Sabe por que você desiste muitas das vezes? Sabe por que você muitas das vezes está cabisbaixo, desanimado das coisas de Deus, desanimado do reino? Porque o seu espírito está enfraquecido. E é importante o Senhor nos fortalecer. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta é contra as potestades do ar. O diabo, ele vai tentar de todas as formas te esfriar espiritualmente, pois sabe que quando você está com o seu espírito fortalecido, nós somos mais que vencedores nele, em Cristo Jesus. Satanás vai tentar de todas as formas te esfriar, irmão. Satanás vai tentar de todas as formas tirar o seu foco da presença de Deus. Ele vai tentar de todas as formas tirar o seu foco da adoração, de buscar a Deus. Vai tirar. Para isso ele coloca até pandemia. Para isso ele coloca crise financeira, doença. Ele coloca uma série de coisas para tentar tirar o seu foco da presença de Deus. Só que o Senhor quer nos fortalecer nesse tempo. Ele é o nosso escudo e baluarte. Ele é aquele que nos fortalece. Fica de pé no seu lugar, eu quero ler o último texto. Isaías capítulo 40, verso de número 28. É um texto que sela nessa noite no nosso espírito o que Deus quer nos fazer nesse tempo. Isaías 40, 28 diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ele faz forte ao cansado. Quem está cansado? Então Ele vai te fortalecer nessa noite. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem está sem vigor? Ele vai renovar o seu vigor. Os jovens, eles se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se você quer ter suas forças renovadas, espere no Senhor e Ele vai renová-las. Você vai subir como asas como de águias. Você vai correr e não se cansará. Você vai caminhar e não se fadigará. O Senhor quer nos fortalecer. O Senhor quer nos manter firmes, fortalecidos no Senhor. Ele quer nos manter intactos na presença dEle. Mas para isso nós precisamos o buscar. Para isso, Deus, nós precisamos clamar para que a unção do Espírito de fortaleza venha sobre nós, nos fortalecendo na caminhada. Não é fácil, irmãos. A caminhada vai ter pedras, vai ter buraco, vai ter espinhos. Não vai ser fácil, mas quando o Senhor nos fortalece, as coisas se tornam até mais fáceis. Eu fico com a palavra de Caleb, de Josué e Caleb, quando passaram tudo que passaram no deserto. As pessoas foram desistindo ao longo do caminho porque foram perdendo as suas forças. Mas Josué e Caleb diziam assim: eu estou com vigor como eu tinha antes. Passou-se 45 anos e o meu vigor ainda permanece como eu estava lá naquele tempo. Porque eles esperaram no Senhor. A vida deles, a fé deles estava na palavra da promessa, no cumprimento da promessa. Não estava nas circunstâncias. O
que os fizeram fortalecidos foram confiar na palavra de Deus. Então o Senhor quer nos fortalecer nesse tempo, mas precisamos confiar em sua palavra, precisamos nos dedicar a Ele, buscar a Ele, adorar a Ele. Que o Espírito Santo do Senhor nos revista nessa noite com força e com fortaleza. Feche seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração aí. O altar é o seu coração. Há um lugar, e este lugar é nele. Há um lugar é no Senhor. Busque isso de Deus. Fala: Senhor, fortaleça-me. Confesse para Ele as suas mazelas, as suas fraquezas. Fale para Deus: Deus, eu tenho fraquezas. Eu estou com dificuldades nessa área. Eu estou com muitas dificuldades, Senhor. Eu estou me tornando uma pessoa fraca. Mas eu quero nessa noite receber a unção do Teu Espírito que me fortalece. Fortalece-me, Senhor. Fortalece-me. Fale com o Senhor nessa noite. Abra seu coração para Ele. Diga para Ele. Faça como Paulo, que mesmo encarcerado, mesmo sofrendo açoites, mesmo sofrendo dificuldades, ele dizia: o meu coração está pleno no Senhor. Eu tenho fé no Senhor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alegrai-vos, irmãos, que a paz que excede todo entendimento governe o seu coração. Faça essa oração a Deus. Peça a Deus para te fortalecer. Há um lugar onde a
Jesus, nos batiza com espírito de fortaleza. Venha fortalecer o nosso físico, venha fortalecer a nossa alma, nossas emoções, venha fortalecer, ó Pai, o nosso intelecto, a nossa mente, venha fortalecer o nosso espírito, Pai, que possamos ser fortalecidos nesse tempo, Pai, que possamos ter força para tomar as decisões corretas, Pai, que possamos, ó Pai, ter essa força para tomar as decisões corretas, para fazer aquilo que lhe apraz, para fazer aquilo que agrada o teu coração. Pai, no nome de Jesus, não nos deixa cair em tentação, nos livra do mal, nos fortaleça contra as ciladas do diabo, nos fortaleça contra as artimanhas do diabo, tentando nos enganar, tentando nos iludir. Pai, que possamos ser fortalecidos na sua palavra, possamos ser fortalecidos em oração, possamos ser fortalecidos em adoração, em jejum, no ensino da palavra. Pai, fortaleça-nos, fortaleça essa igreja, fortaleça os meus irmãos, fortaleça cada jovem, fortaleça cada criança, fortaleça cada homem, cada mulher, fortaleça, que a força do Senhor venha sobre nós. Fortaleça-nos, Jesus, fortaleça-nos, ó Pai, vem nos fortalecendo, Deus, vem nos fortalecendo, Pai. Gera essa força motriz, essa força que nos alimenta, essa força que nos leva a crer, essa força que nos leva a acreditar nas suas promessas. Pai, uma força que nos leva a crer que o Senhor pode curar toda e qualquer enfermidade, que o Senhor pode fazer chover na nossa horta, que o Senhor pode fazer, ó Pai, frutificar as nossas sementes. Uma força que me faz crer, que me faz acreditar que o melhor caminho de se estar é no Senhor. Uma força que me faz acreditar que os sonhos se cumprirão, que as promessas se cumprirão. Mesmo que os anos se passem, eu quero ter o mesmo vigor que antes. Como disse Caleb, eu quero ser fortalecido, eu quero ser fortalecido em Ti. Eu quero sair deste lugar com a força do Senhor. Se você fala em outras línguas, começa a falar em outras línguas. Começa a falar em outras línguas. Fale em outras línguas. Começa a falar em outras línguas. A Bíblia diz que aquele que fala em outras línguas edifica. Então falar em línguas é uma força, é o Espírito Santo te fortalecendo, é o Espírito Santo gerando uma força no seu interior. Alimente o teu espírito, fortaleça o teu espírito. Não espere sentir vontade de falar em outras línguas. Falar em outras línguas independe do seu sentir. Falar em outras línguas é uma decisão. Fale em outras línguas. Fale em outras línguas. Se você não fala em outras línguas, eu quero que o Espírito Santo, eu peço que o Espírito Santo te batize com fogo nessa noite. Eu peço que o Espírito Santo te batize com fogo nessa noite e te fortaleça no Espírito. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus, há um lugar, este lugar é em Ti.
forte e fortalecido do Senhor. Oh, chega lá, a força de Sansão não estava nos cabelos. A força de Davi não estava na funda. A força de Davi não estava nas pedras. A força do exército de Gideão não estava nos 300. A força dessas pessoas, desses homens de Deus, estava no Senhor. A Bíblia fala que toda vez que o Espírito do Senhor se apossava de Sansão, Sansão recebia uma força dobrada. Era o Espírito do Senhor. A Bíblia fala que Davi, quando vai encontrar Golias, ele fala: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então aquela pedra não tinha força alguma, porque era o Senhor dos Exércitos que estava ali, trazendo vitória sobre Davi. Mesmo diante de uma multidão de inimigos, os 300 de Gideão, a força não estava no grito, a força não estava nas botijas, a força não estava nas trombetas, a força estava no Senhor que os ungiu naquele momento. Quando Jericó veio abaixo, a força daquele povo não estava no grito, a força daquele povo não estava em andar 7 vezes naquele lugar. A força estava na obediência a Deus. E essa obediência a Deus gerou uma força sobrenatural, e aqueles muros ruíram. Querido, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os muros, não olhe para as dificuldades. Olhe para o Senhor que te fortalece e fará você vencer todas as suas dificuldades, as suas lutas. Ele é o Deus que nos fortalece. Ele é o Deus que nos fortalece.